20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site www.brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o engenheiro agrônomo Eduardo Algodoal Zabroques. Ele que é consultor, ele que tem uma experiência muito grande e acompanha o programa nosso de etanol desde o lançamento do Proálcool no final da década de 70. Zabroques, muito obrigado por atender nosso convite. Numa semana que se discute formações de frentes parlamentares na Assembleia Paulista, já se sinaliza para um evento grande em Brasília no próximo dia 5 de novembro. Eu agradeço a sua presença aqui conosco mais uma vez. Olha, esse convite seu muito me honra, né? Já tive a oportunidade de estar aqui algumas vezes e agradecer e dar os parabéns pelas suas iniciativas, né? Trazendo pessoas de diversas formações, né? Para discutir assuntos tão importantes no país. Você tem sido um crítico contumaz, mas consistente, com conteúdo, apontando aí desvios, apontando erros na condução da política nacional para a agroenergia, para os biocombustíveis e até para a bioeletricidade. Você, em programas anteriores nossos, chegou até a sugerir o desmembramento do Ministério de Minas e Energia, deixando um ministério para cuidar das nossas minas e deixando um outro para cuidar da política energética. A política essa que vem sendo contestada através de pronunciamentos feitos por membros da academia, através de membros de pessoas que estudam e dependem do setor energético. Eu queria, de pronto, já perguntar para você, qual é a leitura que você faz dessa criação, desse movimento, que começou em Piracicaba, no dia 2 de agosto, o movimento de fornecedores de cana, se ampliou para o setor, envolvendo todos os elos da cadeia produtiva, no dia 30 de agosto, no Teatro Municipal de Sertãozinho, depois foi até São Paulo, se instalou já na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar que reúne representantes, deputados estaduais de todos os partidos, e agora nós temos, na próxima quarta-feira, dia 23 de outubro, nós temos uma reunião que reúne deputados estaduais, uma coordenação do PT com municípios, prefeitos e vereadores, e na sequência nós temos Brasília, dia 5 de novembro, a instalação de uma frente parlamentar nacional, que está sendo coordenada pelo deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS do estado de São Paulo, que fala que já tem 200 assinaturas e é necessário para a formação oficial de uma frente, 257 assinaturas. Bem, eu acho a iniciativa muito importante. A gente teve a oportunidade de conversar sobre isso há bastante tempo, de colocar no público a situação real do setor e procurar medidas que possam auxiliar a restabelecer a força desse programa. Parabéns pelo trabalho já feito, né? Mas eu tenho algumas ressalvas que, da altura dos meus anos, eu já cheguei a observar.
E quando há um envolvimento político, partidário, em movimentos, isso cria um certo embaraço no caminhamento das matérias realmente que estão sendo tratadas, né? A gente não sabe até que ponto o overlapping ou a entrada do interesse político para se beneficiar de um movimento desse em cima de holofotes, divulgação, numa época que nós estamos nos preparando para uma eleição importante do ano que vem. O momento, o governo trabalha em duas gestões, né? A gestão da estratégia, para continuar mantendo o poder e tentar assumir o poder no estado de São Paulo, e uma outra gestão em cima dos interesses do país. Pelo que a gente vê no jornal, os comentários, os artigos, né, e o espaço ocupado dentro do jornal, a matéria política às vezes é maior do que aqueles assuntos que realmente interessam o cidadão brasileiro. Então, eu acho o movimento muito válido, mas precisa tomar um certo cuidado nessa condução para evitar que a cor política domine sobre a outra cor, que seria realmente o que interessa ser feito para tornar permanente o setor sucro bioenergético. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu, mas eu quero lhe provocar um pouquinho. Em 99, nós tivemos aquela crise que foi provocada alguns anos antes, com a chegada ao governo federal, Fernando Henrique Cardoso, e ao governo estadual em São Paulo, Mário Covas, que se afastaram bastante do setor. Houve um erro, houve uma aposta errada e um investimento errado dos usineiros nas candidaturas de outros candidatos. E a gente tem que falar de uma maneira clara, isso faz parte da história. E o PSDB foi um partido que não teve nenhuma contemplação com investimentos e recursos dos usineiros nas campanhas políticas. O Mário Covas assumiu o governo de São Paulo, criou uma legislação ambiental que impedia a queima da cana-de-açúcar, quando nós não tínhamos sequer ainda as máquinas que poderiam colher, quer dizer, era um quadro divergente, diferente do que nós temos hoje. E o presidente Fernando Henrique fez o que alguns diziam na época que foi uma maldade. Hoje, se a gente olhar um pouquinho pelo retrovisor, vamos dizer que foi uma bondade. Ele desregulamentou o setor. E o setor que vinha sendo tutelado desde que a cana chegou no Brasil em 1532, o setor não tinha experiência nenhuma de mercado, nem de marketing, nem de gestão profissional, nem de estratégias de comunicação. Você lembra bem daquela situação? A Petrobras pagava 14 centavos o litro do etanol aqui nas usinas, vendiam-se nos postos aí a 15, 16 centavos, os bandeira branca vendiam a 10, 8, 9, qualquer preço, né? E custava para produzir o litro do etanol 0,28. A estratégia adotada naquele momento, lá em 99, para mudar esse quadro todo, e isso efetivamente aconteceu, foi a junção dos fornecedores de cana com os trabalhadores, que foram às ruas, fizeram atos de protesto, interrompeu-se estradas, foram distribuídos em várias cidades do país álcool de graça, né? Evitou-se, inclusive, conseguiu-se boicotar uma inauguração da AgriShow em abril de 99. Isso fez com que o governo acabasse aceitando um diálogo, e desse diálogo nasceu aquele ciclo virtuoso que começou pós-2000 e foi até 2007. Essa é a realidade. Evidentemente que era uma crise diferenciada da crise de hoje. O que nós vemos hoje são os elos não se entendendo ainda. Nesse momento, inclusive, é uma informação privilegiada que nós temos. Os trabalhadores estão fora dessa discussão. Quer dizer, não se viu trabalhador no evento na Assembleia Legislativa, não havia nenhum representante dos trabalhadores na Assembleia Legislativa. Dificilmente vamos ter nessa próxima quarta-feira representante dos trabalhadores, talvez não tenhamos também em Brasília, porque não está havendo entendimento. Os trabalhadores se queixam dos empresários, os empresários adotam medidas que não são aceitas também pelos trabalhadores. Enfim, nós temos já um problema, um ruído nesse meio aí que dificulta esse andamento de se alcançar o objetivo da frente.
A pergunta que eu torno ali fazer é a seguinte: o que precisaria ser feito de maneira sem emoção, né? Tirando a parte emocional de lado, mas partindo só para a razão, para haver um convencimento de que o governo federal, as instituições que lidam e administram, fazem a gestão dos interesses da cadeia produtiva, possam destravar os gargalos que nós temos aí pela frente, que são totalmente conhecidos por todos nós. Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu tenho uma ideia de que uma proposta tem que ser elaborada em cima de um plano e ser entregue para o governo, oficialmente, e para os candidatos ao governo, à próxima eleição, para que possam analisar, discutir e incorporar aos seus planos de gestão que esses candidatos irão apresentar aos seus eleitores. E já seria um compromisso, se aceitassem as sugestões do setor, para serem implantados durante a gestão que o governo que vingar, né? Se permanecer o que está ou se vier um novo governo, de respeitar aquilo que foi negociado antes. A dificuldade está em chegar a um documento que consiga consolidar as aspirações dos setores patronais, dos trabalhadores, das indústrias, né? Observando a malha de regulamentação formal que existe dentro do país para se movimentar, para se produzir, né? Para pagar os tributos, etc., né? Então, na minha ideia, se eu fosse, vamos dizer, realizar um trabalho desse, eu teria que... A primeira coisa no planejamento é formar o time de trabalho, né? É o work team, tem que formar, escolher as pessoas que vão fazer esse trabalho. Então nós teríamos que ter algumas pessoas com bastante conhecimento dinâmico das operações do setor envolvido, da cana, da indústria, do açúcar, do álcool, do etanol, da legislação, do meio ambiente. Esse time e da situação do Brasil para preparar esse trabalho. Após discutir com os líderes, as pessoas que representam as diversas áreas envolvidas na cadeia produtiva. Deixa eu me interromper. Nós continuamos no próximo bloco, porque eu preciso chamar um intervalo comercial. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana, tecnologia, tudo de bom da cana, para a economia, tudo de bom da cana e para o produtor. 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com o TV Brasilago, o programa hoje recebendo novamente nos nossos estúdios aqui em Sertãozinho, no estado de São Paulo, o engenheiro agrônomo e consultor Eduardo Algodual Zabrox. Zabrox, terminamos o primeiro bloco, você estava mostrando para nós como é que você enxerga a possibilidade de haver uma convergência entre os elos da cadeia produtiva para se formalizar um documento que chegue ao governo federal. Então eu acho, a gente sabe, nós sabemos que há alguns notáveis da nossa academia, tá? Que defendem o combustível renovável, defendem o setor, né? Lembro, por exemplo, o professor
Goldenberg, o professor Rogério Cerqueira Leite, há alguns economistas também de renome, outros economistas ou administradores que trabalham dentro do setor, que conhecem bem o setor, como o Marcos Francoia, o Robiano, o Marcos Fava Neves. Então, teria que se fazer um bolo, colocar isso, fazer um bolo, apresentando, então, o roteiro daquilo que precisaria ser feito num prazo para que recuperasse a força desse programa, né? Logicamente, na minha opinião, mesmo tendo visto iniciativas do governo casuísticas, né? Dinheiro para estocagem de produto, dinheiro para reforma de canavial, assim, somas que eu não vou analisar aqui, vamos dizer, o volume desse dinheiro, com certas iniciativas assim casuísticas. Eu só vejo uma solução realmente a longo prazo se nós mexêssemos na estrutura administrativa do país. Não é possível mais se ter um Ministério de Minas e Energia e sempre com um ministro de origem política, de uma composição política. Nós temos que separar pela grandeza do Brasil, pela necessidade, pela demanda que o Brasil tem nas duas áreas. Nós somos grandes exportadores de minério de ferro, produzimos alumínio, produzimos estanho, produzimos urânio e por aí vai. Nós temos inúmeros minerais que estão sendo processados, explorados no Brasil. É uma gama de assuntos e trabalho a ser realizado, né, que precisa ser especializado nessa área. E do outro lado, a área de energia, onde nós temos os fósseis e os renováveis. Então, não é possível hoje nós temos uma Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Cuidar do fóssil e do renovável. Então eu como pai, não, esse meu filho aqui é mais iniciativa, mais forte e tal, eu estou do lado, eu vou proteger esse, vou deixar o outro de lado, né? Então, o renovável fica sempre de lado, porque o caixa de um e o caixa de outro, não dá para se comparar o caixa do fóssil com o caixa do renovável, né? O que passa do dinheiro, né, que vai para as plataformas, para a Petrobras, o Tesouro põe no BNDES, que vai para a Petrobras, que vai não sei o quê, com o dinheiro do caixa que entra no setor que nós estamos falando, né? Então é um absurdo. Então nós temos que começar de cima para baixo, né? E aí teriam agências também regulatórias, marcos regulatórios específicos, né, na área de petróleo, gás, etc., e na área de energia renovável, né? Então esse seria começar de cima. Isso poderia ser proposto também para ser revisto pelo novo governo, essa estrutura, né? E o governo, e a gente vê que ficam criando aí inúmeros ministérios, né, de interesse político, mas sem atuação na prática, no campo, realmente. Então, por isso que o Obama, os Estados Unidos, está espionando o Brasil, porque ele não sabe. Lá eles têm dois partidos têm dificuldade e o Brasil está crescendo. Como é que pode crescer com 40 ministérios e 30 partidos? Eles estão um drama, puseram no computador, não houve computador que conseguisse explicar isso aí, né? Tá aí a razão, então, da espionagem norte-americana. Lógico. Né? E depois o submarino atômico, né, nosso, que eles nunca fizeram submarino atômico, então querem descobrir que talvez nós vamos fazer um submarino atômico movido a casca de coco, né? Ou um drone com gosma de lagarta, né? Se eu fosse presidente da República, eu falava: meu amigo, vem aqui, nós trabalhamos juntos, você quer ver o que você quer ver? Vem aqui em casa, eu te mostro tudo, está aberto, você quer ir na Marinha, quer no Exército, quer aqui, vem aqui, vamos trabalhar junto, traz o seu dinheiro, tal, não fazer biquinho agora aqui, fazer biquinho com o presidente lá, e depois ir abraçar lá o presidente do Irã, abraçar o presidente da Bolívia, aqueles que só criam problema para nós, né? Eduardo Zabrox,
esse assunto do marco regulatório, enfim, de regras que pudessem balizar e trazer um clima de favorável, novamente, um ambiente favorável para a retomada dos investimentos do setor, você acha que isso vale a pena fazer ainda nesse governo federal agora? Nós estamos terminando praticamente 2013, já entrando em 2014, as campanhas políticas, a associação da presidente Dilma estão postas, inclusive ela é candidata à reeleição, ou talvez a estratégia seria esperar um pouquinho e colocar isso na agenda dos nossos candidatos à presidência da República, com compromissos formais que pudessem ser cobrados depois? Eu acho que essa hipótese de manter o movimento, organizar, né, ter a comissão executiva, consultiva, elaborar esse período, logicamente um documento com essa profundidade não vai ser elaborado em uma semana, vai requerer muito tempo, muita informação para entregar um documento consistente, um white paper aí, uma coisa firme, né, que realmente apresente soluções execuíveis, tá, e de interesse do país. Então eu acho que se elaborar esse documento e se mantiver essa frente ou uma comissão e esse documento for entregue aos candidatos, a atual presidente como candidata, né, porque não vai haver tempo para modificar nada até o ano que vem, a não ser ajudas casuísticas pressionadas por questões eleitorais, etc. Mas esse documento seria para a próxima gestão. Tá? Então, aí sim, elaborar um plano de mídia em cima dessa negociação, desse documento, tá? Com a equipe, né? Porque os candidatos vão ter suas equipes próprias, eles deverão preparar o seu plano de ação, seu business plan, né? Para o seu próximo governo. Então, esse seria uma contribuição, né? Mostrando as dificuldades existentes, o mercado existente e as ferramentas que nós precisamos para desenvolver, né? E mostrar a quantidade de empregos que tem que ser preservados, porque no fim o que manda é a quantidade de emprego, nós temos que manter o emprego. Se a empresa é americana, ou é iraniana, ou é de Júpiter, mas está aqui produzindo, pagando imposto e dando emprego, que o operário, o trabalhador recebe seu dinheiro, paga o estudo do seu filho, tem assistência médica, recolhe imposto, etc., está tudo bem, aí está sendo feito aqui dentro do país, como nós já temos inúmeras empresas estrangeiras. Então o movimento não pode ter racismo nenhum, não pode ter nenhum ranço de ordem política ou de competição, fora dos assuntos estritamente ligados às necessidades do programa. Os candidatos à presidência, vamos falar um pouquinho de política, os candidatos à presidência que já se lançaram, os pré-candidatos, tecnicamente esse é o termo jornalístico correto, os pré-candidatos aí, qual é o que você acredita que tem a maior simpatia, maior facilidade para entender a importância do setor sucroenergético? Olha, Agora, o que teria, né, mais proximidade com o setor é aquele que está mais ligado, o seu estado está mais ligado à atividade, né? Se você for por esse critério básico, adotar esse critério para responder a sua pergunta, nós iríamos bater no Eduardo Campos, né? Que Pernambuco, historicamente, está ligado à cana, na zona da mata, né? Está ligado à cana, né? A história e tudo mais, né? E até hoje, né? Tem, apesar de ter sido passado por Alagoas, né? Mas ali é uma região produtora, então ele deve ter um razoável conhecimento do setor. Isso não quer dizer que os outros, né? Na atividade atual, o presidente, pelo trabalho, contato com os problemas que ela tem, que ela também não conhece. Eu acredito que a presidente também é uma personagem muito inteligente, né? E hábil, inteligente. Ela deve também conhecer também, como o caso do outro candidato, o nosso candidato de Minas Gerais, da linhagem do Tancredo Neves, né? Que é uma linhagem de alto genoma político, né? Aliás,
as duas linhagens são de alto genoma político, né? Tanto do Eduardo Campos, né, como de Minas Gerais, né? Mas no momento esses candidatos eles estão totalmente tirando a presidente, que é parcialmente, né? Mas as atividades do governo são voltadas para manutenção de votos, ou ampliar votos, né? Os outros candidatos estão trabalhando também na política e montagem de seus planos, né? Então eu acho que se conseguir elaborar um plano consistente, que ofereça soluções, que aponte ferramentas que possam ser implantadas, isso vai ajudar muito, porque a gente ficar simplesmente criticando o governo, né, aqui, criticando ali, criticando aqui, falando mal, criticando, mas sem apontar pega mal, né? Então a gente tem que, como diz o outro, né, tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? E eu acho que o caminho é esse. Então aí a liderança desse movimento precisa, na minha opinião, consolidar esse plano para o setor, que é importantíssimo, né? O açúcar, o etanol, a energia elétrica e os derivados tanto do açúcar como do etanol. Temos várias iniciativas aí em andamento, né? E eu acho que esse seria o caminho. Perfeito. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já com o consultor e engenheiro agrônomo Eduardo Zabrox. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo, o engenheiro agrônomo e consultor Eduardo Algodual Zabrox. Você queria acrescentar uma informação do candidato do PSDB, Aécio Neves? Isso, o Aécio Neves, eu na hora me esqueci de comentar que ele realmente trabalhou também bastante num programa para trazer a atividade para Minas Gerais, né? E realmente Minas, principalmente no Triângulo Mineiro, né, desenvolveu bastante com projetos novos. Tem muita atividade de sucroalcooleira lá na região, em Minas Gerais, né, que ele teve uma participação importante. Eu vou discutir com você agora um assunto que é extremamente interessante, porque na última terça-feira, o DEAGRO, que é o Departamento de Agronegócios da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele lançou um documento que chama Outlook 2023, que são as projeções das principais cadeias produtivas agrícolas brasileiras para daqui a 10 anos. Quer dizer, o que acontece em 10 anos? O estudo foi coordenado pela MB Agro, que é a consultoria, o braço da consultoria MB Associados, que é liderada pelo economista Alexandre Mendonça de Barros. Desnecessário falar da credibilidade dele, dos estudos que ele vem conduzindo. Especificamente no caso do nosso setor, Zabrox, a previsão é que na safra 2023/2024, prevê-se que a área de produção da cana-de-açúcar terá crescimento de cerca de 20%, ocupando 10,5 milhões de hectares. Ao mesmo tempo, prevê-se que a produção crescerá 32,5%, chegando a 862 milhões de toneladas. Eu queria que você comentasse um pouquinho
você que conhece bem essa parte agrícola também, em primeiro lugar, se essas previsões, se são previsões que a gente possa, ainda que não 100%, mas que a gente possa usar como uma referência. Em segundo lugar, o que precisaria ser feito para a gente conseguir ter esse crescimento, que é um crescimento significativo? Eu acho que é uma análise um pouco difícil para fazer essa sua resposta, porque precisaria primeiro conhecer a metodologia que foi usada para chegar a esses números, né? Que tipo de parâmetros, quais os setores que eles incluíram como impactantes para esse desenvolvimento, né? Porque são inúmeros fatores que podem atuar para mais ou para menos numa expansão dessa ordem, né? E nós estamos em 2013, então fazer uma previsão daqui a 11 anos no Brasil, né, que é um país muito dinâmico e imprevisível, né? Daquilo que vai acontecer às vezes amanhã, é de uma coragem muito grande de quem pode dar um número para 2024. No entanto, eu respeito muito a equipe, a origem, só não tenho condições de dizer se eles estão certos ou errados, né? Porque poderia analisar a metodologia, como foi feito e tudo, e falar, não, a sensibilidade do resultado está na faixa aí de mais ou menos 10%, mais ou menos 15%, né? Porque quando se faz em fórmulas matemáticas, aí você vai fazer um estudo, uma sensibilidade aí com variações, né? E até chegar nos números. Então, o crescimento da população é um fator muito importante, impactante nesses números, né? Eu acredito que hoje eu não sou bom em demografia aí, né? Mas eu acredito que nós estamos crescendo aí a uma faixa aí de 2 milhões e meio de pessoas, 2,5 por ano, né? Por ano, né? Em 10 anos seriam mais 25 e mais isso logaritmicamente iria passar dos 30 aí no fim, né? Então, eu acho que vai haver um crescimento, né? Agora, a competição dos outros setores, vamos dizer, no combustível, né? Qual vai ser o impacto do carro elétrico, né? Do biodiesel, né? Do meio ambiente, em cima da expansão de novas áreas, e do mercado mundial, a fome do mercado mundial em cima dessas commodities, açúcar, o etanol. Então, eu só posso dizer que a equipe é muito competente, mas eu não posso falar que está certo ou errado, né? Ainda que o número não estivesse perfeito, ainda que o número não estivesse certo, você vê condições de em 10 anos, pelo quadro que aí está, pela situação de mercado que aí está, nós vimos essa semana, na última quarta-feira, foi divulgado oficialmente o balanço da Dedini, balanço do ano 2012, prejuízo de 113 milhões de reais. A indústria, ela na verdade, ela diminuiu em 3/4 do seu faturamento sobre 2009, né? Ela demitiu 50% do seu quadro de trabalhadores qualificados. Você trabalhou na Zanini, você se lembra que dificilmente você tinha ali um trabalhador que não tivesse uma qualificação profissional. E hoje essa qualificação é muito mais exigida. Mas em vista desse quadro que aí está, que você conhece bem, você vê condições de se poder ter um crescimento de uma produção de cana, saltando dos atuais 570 e poucos milhões para os 861 que eles estão prevendo?
Você pergunta em termos de disponibilidade, de território. Em termos de território. O território nós temos, né? Território nós temos. O que nós não temos, na verdade, é um ambiente que favoreça o investimento. O mercado. Nós temos que ter o mercado, né? Então, dentro daquilo que falamos de um documento, né? Tem que ter uma abordagem específica sobre o desenvolvimento do mercado para os produtos, né? Porque o que manda na atividade, nesse tipo de atividade, é o mercado, né? E o apoio financeiro, os funding, etc., só entram também em projetos de empreendimentos que têm condições boas de mercado, né? De vender seu produto com margem, né? Então, nós temos também influência de outros produtos, vamos dizer, competição com açúcar também, outros produtos. Então a fórmula, a equação para chegar nisso é complicada, mas existe espaço. O mercado interno é muito forte, né? A economia brasileira, ela não é totalmente contabilizada, né? Ela não é totalmente contabilizada, e como diz até o nosso ex-presidente, né, uma parte não contabilizada, uma coisa assim, né? Então essa parte não contabilizada não é um alucinógeno, mas é uma vitamina, né, que mantém a economia andando, né? Ajuda a manter a economia andando. Aliada, é um assunto que eu sempre falo, né, com os companheiros também, é que o Brasil não tem uma raça brasileira, né? O Brasil não existe uma raça brasileira, como povos de 2000 anos, né, que tem uma religião, aquela coisa toda, né? Aqui nós temos um povo brasileiro, né? Portugueses, índios, africanos, espanhóis, poloneses, chineses, japoneses, todas as raças vieram para o Brasil, né? Judeus, árabes, e tem a sinagoga, tem a igreja católica, tem a casa do Preto Velho, tem tudo misturado, ninguém briga. Briga quando a luta lá de jogo de futebol, né? São Paulo com o Corinthians e tal, aí quebra o pau. Mas na comunidade não existe essa coisa como existe em outros países. Então essa é uma força muito grande no desenvolvimento do país. Ajuda muito a passar por essas, né? Porque nós não temos esse ranço, né? Você tem uma origem, eu tenho outra, né? Eu sou descendente de lituano. Você... De alemães. De alemães. Então, quer dizer, somos brasileiros. Mas temos uma origem diferente. Verdade. Tem vó mineira, bisavó alagoana e por aí vai. Verdade. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o consultor e engenheiro agrônomo Eduardo Zabrox. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com a TV Brasilago, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, o engenheiro agrônomo e consultor Eduardo Algodoal Zabrox. Ainda sobre a pesquisa chamada Outlook 2023, feita pelo DEAGRO, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a informação, a conclusão que o estudo chega é que a produção de açúcar terá crescimento de 17,2% para 44,8 milhões de toneladas, com exportações líquidas crescendo 21,3%.
isso em função do crescimento da demanda mundial, chegando a 32,4 milhões de toneladas, enquanto que a demanda doméstica deve crescer 7,5%, chegando a 12,4 milhões de toneladas. Para o etanol, esses resultados dessa pesquisa podem ser acessados no www.brasilagro.com.br. Você entra à esquerda no linkzinho cana, açúcar e agroenergia e está lá o resultado inteiro da pesquisa. É interessante, principalmente para quem, acreditando ou não em pesquisas, ou acreditando ou não em futurologia, são dados que merecem que os nossos executivos, nossos empresários, nossos planejadores possam ter uma referência. A questão do etanol, as previsões são de crescimento de 67% para 45,4 bilhões de litros, com exportações crescendo 20,7% para 4,9 bilhões de litros. E a demanda doméstica deve crescer 74,6% para 40,3 bilhões de litros, enquanto que a frota brasileira de veículos chegará a 57,5 milhões de unidades, das quais 28% serão de carros flex fuel. A questão que talvez a pesquisa não mostre, mas ela deve considerar, pelo menos quem for analisar, quem for usar esses números para fazer a sua avaliação, é realmente se nós teremos mudanças no comportamento do setor como cadeia produtiva, e aí é o que nós falávamos no início do programa, quer dizer, a sinergia entre os elos da cadeia produtiva é fundamental. Infelizmente ela não existe, não está existindo, há muito ruído aí no meio, mas tem que realmente se partir para ter um trabalho, para ter essa sinergia, e a questão do entendimento político em alto nível, como você bem ressaltou, quer dizer, onde você possa, em função de análises frias feitas em cima das perspectivas de mercado e da realidade não só nacional, mas internacional, porque o setor depende muito do mercado internacional aqui, se a gente percebe isso, né? E a gente possa chegar a um denominador comum. Então essa é a minha leitura. Eu queria perguntar uma outra coisa para você, Zabrox. Você tem participado da implantação de projetos de produção de açúcar e bioeletricidade, também etanol ou não, em países aqui da América do Sul e países da África? Tenho participado. Também de produção de etanol? Sim. Esse é um mercado que que se vislumbra como um mercado que pode crescer bastante? Olha, eu não tenho assim uma informação profunda, o meu radar não é profundo, porque eu trabalho em poucos projetos, né? São projetos, não tem a grandeza dos projetos aqui de 4, 5 milhões de toneladas de cana por ano, né? Certo. Essa área, o território para ser explorado, como temos aqui, né? Com pouca irrigação, esses países normalmente o investimento é muito maior, porque necessitam de irrigação para produzir a cana, né? E são áreas pioneiras, né? Então o projeto tem esses projetos que eu tenho participado, tem muito de alcance social, e tecnológico, porque vão em áreas que precisam ser desenvolvidas e são suportados por agências de desenvolvimento que visam muito a sustentabilidade, a segurança, o social, o ambiental, né? Então são projetos assim integrados, então eles têm um investimento maior, mas sempre com tecnologia moderna e procurando aproveitar o máximo possível a mão de obra local, né? Diminuir onde possível, não mecanizar demais, né? Para poder dar mais emprego, né? E formar também durante a curva de aprendizado os profissionais principais das áreas dentro do próprio país, porque inicialmente se trabalha muito com pessoas que vêm de outros países, né, que nós chamamos de expatriates, né? Você fala, desculpa, você fala essa tecnologia agrícola e industrial, mas sim, na questão específica da tecnologia industrial dessas usinas, é tecnologia brasileira? Não, aí a tecnologia vamos dizer, a tecnologia é mundial, né? A tecnologia é mundial. O processo de se produzir açúcar, etanol
e energia é conhecido mundialmente, certo. né? A África do Sul tem um bom desenvolvimento tecnológico, a Austrália, né? Logicamente, o perfil das indústrias deles, da lavoura, são adaptadas àquelas Certo. condições típicas, específicas deles, né? Aqui na América do Sul, o Peru, por exemplo, que é um grande produtor tradicional, tem usinas também que utilizam água dos Andes, né? São áreas irrigadas, né? De alta produtividade e tem contratos bilaterais, né? Então não ficam nessa brigaiada política nossa eles querem vender, então tem contrato com os Estados Unidos para vender tanto de açúcar, etc. Então eles já têm uns esquemas, produzem menos, tem um esquema de localização. E estão iniciando a ter mandatos para produzir etanol, né? No Peru, na Colômbia, já estão misturando, né? Na América Central, onde tem muitas empresas, inclusive aqui de Sertãozinho, que atuam, né? Lá no México, na Guatemala, no Peru, na Colômbia, né? Vira e mexe, ele está no aeroporto, encontra com os companheiros aqui chegando ou saindo, né? Ou às vezes no próprio projeto, o projeto que empresas daqui estão fornecendo, né? Então são coisas interessantes. Já participei em projetos que a cana é praticamente dentro d'água, como na Guiana eu fiz um projeto para a ONU, para a Comissão Econômica da América Latina, para introduzir o etanol na Guiana, né? A gente fala que Guiana hoje é a antiga Guiana inglesa, né? Certo. E eles têm lá 8 ou 9 usinas, que é de uma estatal, hoje é do governo. Fizeram um projeto novo, foi montado pelos chineses, mas tem equipamentos ingleses, tem brasileiros, tem sul-africanos, é uma integração de equipamentos, um projeto novo. A posição do Brasil, do fabricante de bens de capital do Brasil, é uma posição confortável nesses mercados? Normalmente existe assim uma visão de que o equipamento nosso é mais caro, tá? Então você encontra muito, vamos dizer, na área de açúcar, tem muito equipamento indiano, né? Da Índia, tem equipamento da China, quer dizer, a China oferece condições muito boas, né? De financiamento, chega a financiar até 100% da obra, né? Exigindo que você compre lá 45%, 50% de equipamento chinês. Tem vários esquemas, né? Só que os empresários são livres para comprar de onde eles queiram comprar, né? Não existe vinculação de agência de financiamento obrigando, nem eu como consultor ou auditor vou encaminhar ele para alguma empresa, né? É que na última FenaSucro que se encerrou dia 30 de agosto aqui em Sertãozinho, e que é a maior vitrine mundial do setor industrial, houve uma chiadeira muito grande por parte dos expositores brasileiros em relação à agressividade dos fabricantes de equipamentos indianos, principalmente. Uma chiadeira muito grande. Eles que realmente vêm vindo para o mercado brasileiro de uma maneira muito agressiva. É por isso que eu me faço a pergunta se você tem sentido essa mesma agressividade nesses países que você vem trabalhando. Isso aí, eu que trabalhei bastante tempo na indústria e principalmente com desenvolvimento tecnológico, a minha atuação é mais na indústria, né? Apesar de eu vir da área, eu passei pela parte agrícola bastante, e graças a Zanini e pelo inglês, tive uma nova universidade. E eu acho que a única coisa que traz eficiência é a competição, né? Se eu for correr sozinho 100 metros rasos, eu corro na velocidade que eu quero, mas na hora que eu tiver mais um do meu lado para correr, eu tenho que ter eficiência para chegar em primeiro lugar. Então, se a competição é feita em igualdade, ela é saudável, porque ela vai desenvolver também o nosso fabricante. Ele vai ter que melhorar os custos, vai ter que analisar a tecnologia do outro, vai oferecer algo, e é a briga constante entre a GE e a Siemens, entre a Boeing e a Airbus, né? Então, existe isso em todo lugar. Nós não podemos querer proteção, nós temos que ter consciência que a tecnologia tem que ser desenvolvida e temos que procurar investir em tecnologia, né?
Porque, vamos dizer, os indianos são muito antigos também na área, né? Conhecem bastante, eles têm tudo. Os chineses fabricam tudo também, né? E tem muito dinheiro, estão em tudo quanto é lugar, né? Então nós estamos num mundo globalizado. Para sair, nós temos que competir. Aí eles vão entrar mesmo, e vão entrar, e as nossas empresas têm que ter condições de desenvolver dentro de um clima favorável proporcionado pela administração do país. Nós não podemos pleitear nesse trabalho que o governo crie empecilhos para a firma estrangeira entrar aqui, porque aí os outros vão criar também empecilhos para nós entrarmos lá. Então, isso faz parte dos acordos da Organização Mundial de Comércio, que hoje é presidida por um brasileiro. Então, eu acho que isso faz parte do negócio, né? É que nós, na área sucrocoleira, quer dizer, nós nos acomodamos dentro desse boom, esse crescimento vertiginoso que foi do programa, assim, inúmeros projetos e tudo, então nos acostumamos naquela facilidade. Aí na hora que entramos então numa hora difícil, de vacas magras, de seca, né, você tem que partir para soluções que permitam você até você pegar o período de chuva novamente, tá? Então tudo isso, vamos dizer, tem que ser abordado nesse trabalho tudo para ser apresentado aos candidatos, para a gente tentar criar um novo uniforme para essa seleção, né? Perfeito. Zé Brockis, muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos os seus comentários, as suas análises totalmente pertinentes aí, para que a gente possa realmente ter, e o telespectador amigo, ele é brindado com esse nível de informações, que permite que a gente tenha uma análise não emocional, mas bastante racional. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho feito lá, a Brasilagro, a Fundação Eduardo Toniello, a todos os companheiros. Muito obrigado mais uma vez. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados aqui no nosso TV Brasilagro. Até lá, muito obrigado. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da